Boa noite! Mais um podcast. Quem estava com saudade do podcast Entre Irmãos? Pois é, estamos começando uma nova temporada e nessa temporada nós vamos ter convidados maravilhosos para estar participando aqui conosco. E nessa noite, para nós iniciarmos essa segunda temporada do Entre Irmãos, nada mais, nada menos como Rayane Mourão. Como o pastor fala, a doutora Rayane. Mas para nós, a igreja, a Rai. Rai, seja muito bem-vinda. Boa noite. Obrigada, Luana. Obrigada pelo convite. Fiquei meio vacilante assim, mas muito obrigada. Uma honra Bom, poder que estar bom. aqui. Vamos bater um papo super gostoso nessa noite, gente. Então fica aí, já curte, compartilhe o link, que eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Essa noite nós vamos falar sobre adolescência, né? Sabemos que a Rai está tendo esse privilégio, né, de estar cuidando dos nossos atualmente adolescentes aqui da nossa igreja. Mas não sei se todos sabem, a Rai também já foi uma adolescente aqui também da nossa igreja, que foi cuidada pela Renata. Mas, Rai, para a gente começar esse nosso bate-papo, como é que foi esse teu início em Cristo, esse teu entendimento, essa tua nova vida em Cristo? Conta um pouquinho para a gente. Luana, eu tava pensando e eu fiquei engraçado, assim, como a minha adolescência foi muito marcante e como tudo fez sentido, assim. Quando a gente veio pra igreja, eu tinha uns 8, 9 anos. Olha só. Mas eu não entendia muito bem, né, era coisa de criança, como eu não era acostumada a estar em igreja, parecia que estava me contando histórias de conto de fadas. Igual a da Cinderela, Branca de Neve, que eu gostava. Então, o Jonas, a barriga do peixe, era tipo isso, era meio Sim, conto de sim. fadas. Aí eu fui crescendo e tal, e ainda ficou meio isso em mim. A gente participava da segunda-feira, nesse meio tempo abriu aqui a Filadélfia, a gente começou a vir pra cá. Ainda era meio assim, eu entendia, mas não muito bem. Aí quando eu tinha 12 anos, Olha só. eu comecei a fazer discipulado com a Bianca. Eu acho que foi a primeira experiência dela também discipulando alguém e eu, né, sendo discipulada. E aí eu lembro que foi ali, foi no discipulado que eu fui entender, fui ter mais essa fé racional e tal. E eu lembro que não foi um dia específico. Assim, que tudo Sim, aquela, aconteceu, em aquela que, coisa ai meu Deus, marcante. aquela comoção e tal. Não. Eu lembro que foi um processo, assim. Foi semana após semana, eu fui entendendo e as coisas foram se esclarecendo e tal. Uhum. Eu lembro de dúvidas que surgiam no meio do caminho, e daí que a gente conversava sobre isso e tal, mas foi um processo, e foi com 12 anos. Olha Aí só. depois eu pensei agora, né? Caramba, foi na adolescência também. Agora eu tô com os meninos dessa mesma idade, É que foi verdade. marcante pra mim. É verdade. E só um adendo, a Bianca era adolescente também, né? Quando estava te Era. A discipulando. Bianca tem 2 anos a mais do que eu, Olha então só, ela tinha menos de 15, ela olha tinha só, 14. Aham. olha só. Então não tem tempo, né? Não tem idade pra gente cuidar, né? E era o livrinho ainda que a gente usa do discipulado, Era as esse oito mesmo. lições. Quando terminou, a gente gostava tanto que a gente se reunia, né, uma vez por semana, a gente gostava tanto que quando terminou as lições, aí a gente, e agora? Vamos ler um livro? Aí a gente começou a ler O Poder do Adolescente que Ora. Aí Olha a gente só. lia um capítulo por semana e tal, e aí a gente ficou um tempão nisso, mas foi assim, um período maravilhoso da minha vida. Eu sempre lembro com muito carinho. Caramba, que bênção. E é interessante do que tu falas, né, que não foi um dia marcante, porque muitas vezes a gente espera esse dia, né? A gente Uhum. fica assim, por exemplo, ainda que tu não nasceste em Cristo, mas tu pegou a tua infância e foi crescendo, né? Então tem coisa que aqueles que nasceram, os adolescentes que estão com a gente, não vão ter esse dia marcante, mas Sim. vai ser um processo desse entendimento, né? Desse esclarecimento que a gente sabe que é o Espírito Santo que dá, Sim, né? eu penso muito na fé como uma coisa racional, né? Não é só, Sim. uma comoção de ouvir um louvor bonito e chorar e se emocionar e vir aqui na frente. É uma coisa racional mesmo, um entendimento daquilo ali, o que é a fé, quem foi Jesus, por que eu precisava de Cristo, o que é pecado, esse entendimento racional. Entendi. E aí tu, nesse processo dos teus 12 anos, do discipulado, foi quando tu começou a ter esse entendimento, tipo, eu preciso ir para a igreja porque eu amo, porque eu preciso. Sim, é isso. Era a idade da razão, né, que eles chamam. É Que verdade. aí foi. Aí eu tinha 12 quando a gente começou o discipulado. E eu acho, eu não sei se ainda é assim, que tinha que ter no mínimo 13 para poder fazer a Sim, profissão de sim, fé. é a E eu já média. queria fazer. Eu já queria fazer, porque eu já tava tipo, não, é isso e tal, eu já entendi. Aí não deixaram eu fazer. Aí eu esperei mais um ano, aí eu fiz a profissão de fé Ah, com legal, 13. legal, legal.
legal. E esse time é importante, né? Porque um ano também a gente muda muito, né? Aham, é. E é bem bacana. Então, fica a dica aí, né? Adolescentes que estão nos ouvindo nesse podcast, a tia de vocês aqui, né? Que ela não gosta de ser chamada de Mas eu já tia. aceitei. Já tá. Eu não teve jeito, porque tem uns que chamam de tia assim, com uma carinha tão boazinha. Aí eu não tenho coragem de falar, não, não sou tua tia. Bom, muito bom. E nesse processo todo, Rai, quando deu esse... Chegou, né? Chegou ali a fase e nós tivemos aí essa necessidade de cuidar dos adolescentes. Né? Você já é uma jovem, sempre muito ativa também no meio da juventude, foi crescendo, que nem tu falaste, né? Foi crescendo, crescendo. Hoje é anfitriã também, líder do Grupo Luzeiros. E quando veio essa necessidade para cuidar dos adolescentes? Eu lembro direitinho quando tu falou assim, olha, podem contar comigo. Não esqueço dessa frase. Como é que foi esse primeiro início? Da adolescência agora cuidando da mesma fase. Luana, eu nunca imaginei, porque eu tinha receio de ficar com os adolescentes. Eu ficava sempre ali nos jovens, aí tu começou a me desafiar a dar aula lá, né? Aí eu dava aula, não ficava sempre, não era titular, mas eu ficava dando aula lá. Aí aconteceu umas 2 vezes deles ficarem com a gente, lembra? Faltou, a Renata viajou, sei lá, e eles, na hora, no dia, ó, os adolescentes vão ficar com vocês. Eu sentia um bloqueio, assim, eu sentia que eu falava e eles não entendiam. Eu sentia que a gente não conseguia se comunicar bem. Aí quando eu sabia que eles iam ficar, eu, caramba, eu não vou conseguir passar para eles não vão entender o que eu tô falando. Aí eu lembro de um dia específico, eu acho que foi a segunda vez que eu fiquei com eles. Eu dei a aula, eles ficaram com a gente nos jovens, eu dei a aula dos jovens. Aí a Lucimar falou assim pra mim, Rayane, aí eu fui lá, ela falou assim, a Lívia gostou muito da aula, a Lívia dela. A Lívia gostou muito da aula, ela disse que foi muito boa. E eu, rapaz, a Lívia entendeu, né, o que eu falei. Aí passou, aí um tempo depois a Renata pediu pra eu substituir ela ia viajar. Aí eu substituí ela. E depois, quando terminou a aula, eu acho que a Júlia ou a Raquel, sei lá, falaram pra ela, né, mandaram mensagem. Aí ela me falou, ela falou assim, Rai, as meninas amaram a aula, foi muito boa e tal. E eu, olha, então eles entendem alguma coisa que eu falo. E aí, depois que tudo aconteceu, que a Renata faleceu, eu fiquei assim, e agora? Eu tive alguma experiência já com eles, foram pontuais, assim. Sim. E mesmo que eu tenha, porque o que eu senti era que eu falava e eles não entendiam. Porque eles ficam, e até hoje eles ficam me olhando assim, eles não fazem muitas expressões. Entendi. Hoje eu já entendo eles, eu já sei que eles estão me ouvindo. Mas na época eu sentia assim. E aí aconteceu isso, aí eu já tive alguma experiência com eles. Então vou me colocar à disposição por enquanto. Aí eu mandei no grupo dos professores, eu mandei, pessoal, tal, se precisar ficar nos adolescentes agora, por enquanto, podem contar comigo. Aí contaram comigo. Contaram contigo e eles te adotaram, né? Foi, aí não saiu mais, eu fiquei lá. É muito bacana isso, porque quando a gente olha, né, no caminho, na trajetória, que nem tu falaste, né, tem um processo para desembocar no propósito, né, numa necessidade na qual a gente não esperava, mas Deus já sabia que ia haver, né, Sim. e é incrível, eu fico assim maravilhada com esse agir do Senhor. E vou falando um pouquinho, né? Porque os nossos adolescentes vão assistir esse podcast, porque tu é muito amada, né? Falando um pouquinho sobre essa fase. Hoje tu já está na juventude, né? Numa juventude já adulta até, que a gente pode considerar. Geralmente eles consideram o pós 25 ali já como uma fase adulto, jovem adulto. Quando tu olha para trás, né, que tu fala assim, cara, como é importante isso na adolescência. Como eu senti essas coisas, hoje eu vejo eles ali, tendo a mesma aflição, e tu olha e fala assim, meu Deus, vai passar isso é tão pouco. Eu sinto isso o tempo inteiro e eu sempre falo pra eles. Eu falei pra eles esses dias, eu falei, gente, parece que eu era adolescente ontem. A minha memória da adolescência é muito recente. E convivendo com eles, quando eles vão compartilhando alguma coisa, eu fico, meu Deus, era assim mesmo. Parece que destrava assim a minha memória. Nossa, era assim comigo e era assim com os meus amigos. E é assim, a adolescência é assim. E eu sempre eu até comento isso com eles também. Na adolescência, a gente passa por algumas coisas assim, que parece que tudo é muito potencializado, né? Todos os nossos sentimentos são muito potencializados. Então, tudo é muito intenso na adolescência. E depois que você amadurece, você vê que nem era tudo isso.
Mas é muito importante esse período da adolescência, você tá aqui, você tá congregando, você tá firme, principalmente porque é uma fase de muitas escolhas importantes. Sim, com É, certeza. então, adolescente, por exemplo, ele não é completamente desenvolvido, ele não tem ainda maturidade, mas é exigido dele que tome decisões que são importantes, como a profissão dele. São Sim. decisões importantes. E tem muitos adolescentes que fazem escolhas erradas e chegam, na minha idade hoje, com traumas de coisas que aconteceram lá na adolescência. Por isso que é tão importante essa adolescência em Cristo, porque te preserva e te guarda para tua vida, né? Porque tu chega na tua idade adulta sem traumas, sem cicatrizes, sem erros e tropeços que poderiam ter sido evitados, né? Exatamente. Esse que é a chave, né? É poupar. É eles entenderem que aquilo que eles não precisam aprender apanhando, né? Sim. Ou errando, ou caindo. Mas que eles podem ser poupados de consequências, que nem tu falaste, né? De traumas. Mas não sei se tu consegue pontuar. A gente tá na era da tecnologia, né? Uhum. Adolescente ama andar em bando, né? Sempre estão ali e junto com alguém, tem as amizades, tu mesmo tinha, né, as tuas amizades, aquele grupinho. Só que hoje a gente tem uma percepção mais dos adolescentes se isolando, né? Uhum. Como é que tu tira essa percepção? Como é que tu vê essa percepção nos dias de hoje, né? Dessa tecnologia tão dentro dos lares, tão presente na vida deles, ao ponto deles preferirem, sabe, aquela vida mesmo, só eu, meu celular, meu quarto, né? Qual é a dica que tu dá para eles nesse intuito? Não, vale a pena ter gente, né? Uhum. E quando a gente tem amizade, tem os atritos, é normal, né? A Uhum. gente sempre olha o outro e fala assim, elas nunca brigaram, só que não, né? Uhum. Mas eu nem acho que eles se isolam, sabia? Porque a rede social é uma forma de socializar. Sim. Só que você tá socializando da maneira errada, né? Tá socializando É, aqui à distância. E aí, aqui à distância, eu posso, na hora que encher o meu saco, eu desligo o meu telefone e isso. pronto, e acabou pra mim. Mas nós não somos chamados nisso. Nós não somos chamados a isso. Nós somos chamados a nos sujeitarmos uns aos outros. Então, às vezes, é difícil mesmo. Nem sempre é fácil. A gente tá aqui, um é diferente do outro. Eu tenho os meus jeitos, minhas manias, os meus gostos, tu tem os teus, e às vezes a gente vai atritar. Mas é importante e é bíblico que a gente se sujeite um ao outro. Então é só a maneira errada de socializar. Mas eles estão socializando. Por Ninguém, conta ninguém da vive intolerância. isolado. É, ninguém vive isolado. Principalmente adolescente, né? Sim, adolescente ama grupão. É verdade, é verdade. E no caso o que tu poderia pontuar pra gente? Algo que tu tenha percepção, não sei, ou na geração que a gente está, ou de repente na nossa, né, local mesmo, como sempre o mais forte, como tu falaste, né? Sempre é potencializado. Ah, por exemplo, a menina, eu acho que sou feia, sou feia demais, né? Aham, Ah, o menino fica, eu sou magrelo demais, né? aham. É sempre potencializado. Essas questões que continuam ou não, são outros fatores Que continuam como assim? sendo potencializados na nossa geração, né? Tipo, Aham. ainda é nessa área de beleza ou é nessa Ah, área de é. aceitação ou não, já são áreas mais intelectuais. Não, eu acho que eu não sou muito inteligente, não vou conseguir. Não, Eluana, é engraçado como o tempo passa, como eu te falei, às vezes eles falam alguma coisa, eu, caramba, era assim na minha época. Parece que não muda, algumas coisas não mudam. E adolescente tem esse senso de pertencimento. E a gente tá, na adolescência, a gente vai descobrindo quem a gente é, do que a gente gosta. Porque até quando a gente era criança, a nossa mãe vestia a gente. A Sim. nossa mãe dizia mais ou menos como a gente ia viver, né? E aí, quando a gente é adolescente, a gente vai descobrindo aquilo que a gente gosta, como a gente quer se vestir e tal. E adolescente tem esse senso de pertencimento. Então, por exemplo, dentro da escola, eu lembro disso. Dentro da escola tem aquelas pessoas que são as populares. Então, todo Certo. mundo quer se vestir mais ou menos daquele jeito. O celular tem que ser esse porque é o da moda. O Sim. jeito de falar é esse porque é assim que todo mundo fala. As músicas que eu ouço são essas porque todo mundo Em ouve. alta. Isso. E assim, os meninos, por exemplo, se eu não fizer isso que todo mundo faz, eu vou ser o viadinho, eu vou ser eu vou ser isso, eu vou ser aquilo e tal. Eu Sim. vou ser o chatão, eu vou ser o brega, o estraga prazer. Então, esse senso de pertencimento que vai moldando se você não sabe quem você é, se você não tem a sua identidade firmada, você vai conforme a maré, e você vai conforme todo mundo tá. Porque você quer pertencer ao grupão, né? Ninguém quer fazer parte, ninguém quer ser o excluído. E eu acho que na adolescência isso é ainda mais forte. E depois que você cresce,
você fala, caraca, que bobeira. Eu nem gostava de me vestir daquele jeito. E eu me vestia. Verdade. Eu nem gostava daquele tipo de música. E eu ouvia. Luana, eu sempre gostei muito de música. E eu lembro quando eu tava no discipulado, eu lembro que um dia eu falei pra Bianca, eu falei, eu gosto muito de música, mas eu não conheço muitos cantores que cantam gospel e tal. Aí a Bianca pegou e me deu uns CDs da Pamela. Aí eu ouvi a Pamela Tu porque gostava eu. de funk, amiga? Não, só que a Pamela, eu nem gostava das músicas da Pamela. Só que como eu tava aprendendo a ouvir música de Deus, eu vou ouvir a Pamela. Aí depois. Foi um péssimo É, momento, aí né? depois, aí depois uma outra amiga minha me apresentou o Fernandinho. Aí tá, do Olha, Fernandinho eu já mudou a gosto mais. voz. É. Mas como eu gostava muito de música, eu nunca ouvi, não gostava de ouvir imundice, não. Assim, de Aham, ouvir aham. coisa que fala. Imundice mesmo, não gostava. Mas eu ouvia às vezes umas coisas nada a ver que eu nem gostava, mas como todo mundo ouvia, aí depois que tu cresce, eu ainda esse nem é meu estilo musical, eu nem gosto de ouvir isso. Mas como todo mundo ouvia, eu fazia. E na adolescência é assim, como todo mundo faz, então tu acaba fazendo, porque parece que tu é Exatamente. obrigado, senão tu não é aceito, né? Exatamente. E como é que tu lidava com essas circunstâncias no dia a dia, em prática, né? Tipo assim, beleza, não tô mais gostando desse tipo de música, ainda que eu goste, parece que não tô mais me incluindo, não tô sendo mais aceita. E como é que tu lidava na fase de adolescência? Luana, eu acho que até o momento de tu criar coragem e falar, não sou assim, eu não quero fazer isso, eu não gosto disso. Porque parece que tu fica meio retraído, assim, né? Claro. Com vergonha de contrariar o grupão e tal. Mas chegou um momento em que, pra mim, eu simplesmente falava, não quero, ou não faço. Eu lembro quando eu tava no ensino médio. Pesado. No ensino médio, acho que começa as primeiras vezes de muita coisa, né? Na vida dos Sim. adolescentes. Aí, as pessoas que eu estudava tinham começado a beber, estavam descobrindo esse mundo. Aí eu tinha alguns amigos, assim, no ensino médio que sempre chamavam, né? É a festinha não sei aonde, a social não sei aonde. Não quero. Porque o pastor não deixa? Não, porque eu não quero, porque eu não gosto. Aí eu tinha um amigo que ele falava assim: Meu sonho é te ver bêbada um dia. Pensou? Eu Domingão, falava, hein? eita, que sonho bom. Eu falava, não, mas você não vai ver. E assim, é você dizer não. Eu acho que no início é difícil mesmo, até você ter essa coragem. Mas depois que você olha e vê que aquilo não faz sentido, até porque aqui a gente aprende o que é uma vida que vale a pena, então é muito mais fácil você falar, não, isso aqui, isso não me cabe, isso não me cabe na minha vida. A partir daí que você fala não, as pessoas vão começar a entender. Ou elas vão se afastar de você, ou elas vão entender que você não vai aceitar. E E que não é aí, massa de manobra, né? Ali, sim, não, bora fazer, bora manter uma pressão que isso, ela. que você não é manipulável, né? Então, Exatamente, exatamente. Isso é muito importante, né? Porque é uma fase que eles não têm coragem de dizer não, né? E como tu falaste, eu vejo isso como reflexo nesse sentido, quando tu pontuaste do se socializar errado. Porque como é digital, você não está encarando, você não está vendo olho no olho. sim. Né? Então, você, que nem tu falou, não gostei, bloqueia, não gostei, silencio, né? Enfim, agora quando é olho no olho, aí tu fica, ai meu Deus do céu, tô com vergonha. Aham. Ai, não vou ter coragem de falar, não. Ai, meu Deus, o que vão pensar de mim? Né? Então, essa fase, ela é crucial. E lidando com eles lá, né? Na sala, no dia a dia, como é que é esse retorno deles contigo? Né? Lá mesmo na sala ou então mesmo no privado? Tu tem tido essa experiência? Como é que tu tem visto essa experiência com eles no sentido de falar assim, caramba, valeu a pena, né? Tá valendo, na verdade, né? Tá valendo a pena tudo aquilo que eu disse não, que eu renunciei em Uhum. prol disso. Luana, como eu falei no início, eu ficava muito insegura. Eu tinha medo deles não me entenderem, depois eu tinha medo deles não me aceitarem, porque eles estavam acostumados com o estilo da Renata e eu fui aluna da Renata. Eu Então tu tinha um sei, padrão, né? eu sei o que era ser aluna da Renata. Então eu ficava, meu Deus, eles vão sair da Renata e vão pra mim, coitado deles. Então eu tinha medo deles não me aceitarem bem. Mas aos poucos eu acho que a convivência foi afinando, assim, o nosso relacionamento mesmo. Então eles me aceitaram bem e eu cheguei também disposta
a ser acolhida por eles e que a gente se desse bem, que eles confiassem em mim e tal. E hoje, eu não me vejo assim como uma grande coisa, não. Eu acho que eu sou meio irmã mais velha, assim. Tipo assim, ontem eu vivi o que vocês estão vivendo, então parece que as coisas que eu tô ensinando para eles são muito recentes na minha vida. E eu sinto já esse acolhimento deles É comigo, né? notório, é Então notório. quando eu falo, eu sei que eles me respeitam, que eles me ouvem e tal. Até esse domingo agora eu tava falando para eles, né? A gente tava falando sobre respeitar os mais velhos e tal. Aí tava ensinando isso e tudo. Eu falei, eu tinha medo de vocês não me verem assim como uma pessoa mais velha do que vocês, mas não tive esse problema. Graças a Deus, eles são muito tranquilos e eu me senti muito acolhida por eles. São todos uns queridos. Tá vendo aí, adolescentes? A titia de vocês ama vocês. Isso que é bacana. Quando a gente observa e vê que, apesar dos nossos temores, né? Por exemplo, o que tu tá relatando aqui, a gente fica assim, como assim? Como não vão gostar? Né? Que nem a irmã Helena, como não amar? Ai, aquela menina doce. Gente, a irmã Helena falando, dá vontade de comer, ai, parece que é comida. Como ela se expressa com a doçura, dá raio, o jeitinho. Então, assim, a gente fica. E isso é bacana da gente compartilhar, porque isso acontece em todas as fases. Né? Pode acontecer com um jovem, pode acontecer com um adolescente, com um adulto, né? Porém, a gente vê que é o Senhor que capacita, né? Como tu colocaste e falaste no início, eu jamais imaginaria. É o que a gente mais ouve aqui nos podcasts. Eu jamais imaginaria cuidar de criança, eu jamais imaginaria ser crente, É. né? Uhum. Mas é o Senhor que capacita, é o Senhor que vai à frente e Ele vai direcionando tudo. Rai, para a gente já, né, partir já para o nosso fim, o bate-papo aqui é muito rápido, mas é muito gostoso. Qual seria a dica para os adolescentes, né? Essa dica para os adolescentes que têm vivido, né, esse potencial, esse colocado, né, essa tempestade no copo d'água, mas hoje tu já adulta, né, quando olha para trás, quais são os pontos que tu fala assim, gente, que privilégio que eu tive de ter isso em Cristo, que muitos não têm, porque às vezes eles ainda estão assim. Não estamos sendo privilegiados, nós somos os excluídos, né? Nós somos os que estão em déficit. A galera tá aí, tá na geral, curtindo o que a gente não curte. E às vezes eles veem isso como uma falta, sendo que, na verdade, é um privilégio de um tudo que eles estão tendo, né? Qual é essa dica que tu dá para eles hoje, olhando para trás? Eu sempre falo isso pra eles também, que eles têm que gastar a adolescência deles pro Senhor, porque vale a pena, porque essa é a vida que vale a pena. Eu já falei aqui, mas eu sempre falo pra eles isso também, que essa fase da adolescência é tão importante porque vai guardar eles para um futuro maravilhoso. Eu convivi com muitos adolescentes. Eu sempre fui assim muito sociável. Então, na adolescência, por exemplo, aqui eu estava enfiada em todas as programações aqui, mas na escola eu tinha muitos amigos e tal. E eu vi muitos amigos meus na adolescência tomarem decisões e fazerem escolhas que repercutiram hoje, que hoje eles sofrem as consequências, Sim, com que certeza. foram traumas que ficaram daquele tempo. Pessoas que não conseguem superar cicatrizes e feridas daquele tempo. Por isso é tão importante. E essa é a vida que vale a pena. É a vida em Cristo. É, esse período da adolescência é um período que você tem muito vigor, você tem muita força, você tem muita energia. E isso deve ser usado para o Senhor, para glorificar a Deus. Glória a E Deus. vale a pena. Você chega assim, passa o tempo, você fala, caramba, graças a Deus, porque o Senhor me guardou na adolescência. Esse é o meu sentimento. O Senhor me guardou na adolescência. O Senhor me preservou na adolescência para hoje eu ver minha vida frutificando. Para a glória de Deus, né? E em todas as áreas, né? Sim. Todas as áreas, isso é importante. Mas a gente sabe que os adolescentes são dependentes, são de menores, tia Rai. E a dica para os pais, Rai? A gente sabe que é um braço direito, né? E eu, por exemplo, eu sou mãe de adolescente agora. Enfim, e eu sempre fico ali, né? Senhor, me ajuda a ter o coração da Liv e tudo mais. A gente quer ter essa parceria. A gente sabe que o adolescente tem essa dificuldade, esse bloqueio de se abrir, seja com qualquer pessoa, ainda mais com os responsáveis, né?
qual é a dica, tipo, tu como filha, né? Qual foi esses escapes? Esse negócio, não, preciso abrir. O pai também, os pais precisam estar preparados para ouvir, para ajudar, né? O que que tu deixa pra gente, né? Que agora é pra mim também, que eu É. quero ouvir. E Luana, a mamãe foi uma excelente mãe de adolescente, sabia? Porque adolescente é uma fase que você tem muitos sentimentos e que todos esses sentimentos são muito extremos. Então, o adolescente, quando ele tá triste, ele está muito triste. Se ele está feliz, ele está eufórico. Se ele está com raiva, ele está com muita raiva. Se ele está apaixonado, ele está muitíssimo apaixonado. É o amor da vida dele. Então, são, assim, extremos. E a mamãe sempre me acolheu muito. Ela sempre acolheu muito os meus sentimentos. Mas a mamãe usava muito de uma ferramenta que era a igreja. A mamãe usava muito a Renata. Então, às vezes, a mamãe passava o bisu pra Renata. E a Renata conversava comigo. E eu confiava muito na Renata Que é muito também. importante. Então, a mamãe, além de ela ser uma boa mãe lá dentro de casa, ela usava muito dessa ferramenta que é a igreja. A mamãe foi uma excelente mãe de adolescente. E ela não abria mão de me colocar em tudo. Eu lembro, engraçado, eu tenho essa memória. Eu lembro, por exemplo, eu gostava muito de no sábado eu estar com as minhas amigas, fazer alguma coisa. Sim. Aí eu lembro que ela falava assim, todo sábado a gente tinha UPA. Era 4 horas ou era 3, era aqui na igreja. Eu lembro. Aí a mamãe falava assim, vai ser antes ou depois da UPA? Tipo assim, você Ah, vai com as suas não tem amigas, negociação. isso, mas vai ser antes ou vai ser depois? Se as meninas quiserem, elas podem ir. Tanto que todas as minhas amigas vinham. Eu vinha, trazia todas as minhas amigas da escola, a gente participava da UPA, e depois a gente ia pro cinema, ou a gente ia fazer alguma coisa. Mas ela não negociava isso, ela me colocava em todas as programações. Até o momento que eu já sabia que eu ia participar, então eu nem cogitava outra coisa naquele horário, porque eu já sabia que aquilo ali, Era um valor. eu ia pra Estilo de UPA. vida, como o pastor fala, né? Isso. Ou que no momento que tivesse a UPA, eu sabia que eu ia estar lá. Então eu já não pensava em outra programação naquele horário. Então a mamãe incentivava muito, assim, eu congregar, eu estar com as meninas da igreja, com os meninos da igreja. Tanto que até hoje nós somos amigos. Já nos espalhamos, tem muitos Sim, que sim. fora daqui, mas a gente continua, criamos esse laço, sabe? Que legal, que legal. E é uma deixa aqui, né, que a gente quer dar essa dica para nós pais, né? Gente, adolescente é dependente. Então, quando a gente vê os adolescentes faltando, a gente não pode cobrar dos adolescentes ainda. São os pais que trazem, né? Se a gente vê os adolescentes não indo para as programações, a gente não pode culpar os adolescentes. Eles precisam dos pais incentivando, investindo, né? Principalmente quando tem programação, e a gente tem algumas programações que precisam de investimento, mas a gente precisa dos pais, né? E os pais precisam ter esse entendimento, gente. É um braço, né, para você passar aí por essa fase, como a Rai falou, não é fácil. Aí eu falei, Mas Senhor, vale a pena. me ajuda a ser uma boa mãe na adolescência. Porque adolescente tem muita vontade, né? Aí parece que ele se governa. Mas aí o pai precisa saber que não, ele é governado ainda. É bem desse jeito. A Livinha que tá na produção tá vendo. Ai, muito bom, muito bom. Gente, ai, não tenho palavras para agradecer, né? Eu sabia que ia ser um momento muito gostoso, né? E muito edificante. Eu vejo que, como tu falaste aí do estilo de vida, de não cogitar, né? Tá em outra programação, hoje desemboca até no Luzeiros, né? Hoje, às vezes, quando tu tá aqui, eu acho que tu tem essa mesma percepção, eu sendo agora anfitriã também, não cogita uma programação no horário do grupo, né? Então você já tá com aquele coração moldado a ser voluntário. Tipo, ai meu Deus, eu não acredito que eu vou perder o cinema só porque é o horário do grupo. Não, já tá ali. Já tá fácil de viver isso. Né? E a gente vê que não é de hoje, é de um caminhar, né? Então, assim, lá na adolescência começou esses valores para hoje ser o que é. E eu louvo a Deus pela tua vida, né? Agora como mãe também de adolescente, amo receber os feedbacks da Lívia, né? E como é bom também a gente ver que Deus te sustentou para hoje tu ser essa referência, né? Para os nossos adolescentes, falar assim, eu quero ser que nem a tia Rai, é, tia. Eu quero ser que nem a tia Rai, porque a tia Rai é assim, não, eu vou ser. Isso é muito bacana, porque se for por nós, a gente não sustenta o nosso caráter. Né? Nós somos tendenciosos ao pecado. A gente poderia já ter manchado. Mas Deus, por amor ao dele, ele vai cuidando também de nós. E a obra dele, o plano dele perfeito vai se cumprindo de geração em geração.
Então, que Deus continue te abençoando, te usando, né? Que tu seja esse porto seguro para os nossos adolescentes, que tu tenha esses ouvidos pronto para ouvir os extremos de todos eles. E pais, mandem para Tia Rai, que a Tia Rai a Tia Rai dá conta. Através de Cristo, a Tia Rai dá conta. E que a tua vida continue sendo esse bom perfume, né? Esse bom perfume que realmente exala Cristo, é gostoso. E quando todos falam dessa tua doçura, não é exagero. Não é exagero, né? É o que realmente a gente recebe e o que tu transmite, mas a gente sabe, né? Que é Cristo na tua vida sendo transbordado, o Espírito Santo transbordando ao ponto de nos alcançar. Então, que você continue sendo essa bênção na nossa vida e na nossa igreja. Muito, muito obrigado por essa noite. Foi maravilhoso. Amém. Muito obrigada pelas palavras. Eu agradeço a confiança dos pais, dos adolescentes, do pastor, da Luciana. Verdade. Porque não é fácil. E às vezes eu me sinto, por exemplo, eu estou dando aula ali para a filha dos presbíteros, para Conselho. Então eu fico meio assim, mas eu agradeço a confiança. Para mim é um privilégio, assim, ensinar, mas aprender muito também, compartilhar com eles. Eu espero que eles sejam muito abençoados nessa fase, como eu fui também na minha adolescência. Glória a Deus, glória a Deus. Gente, esse foi mais um podcast, né, Entre Irmãos, o primeiro da nossa segunda temporada. Queremos lembrar, gente, que todo domingo, às 9 horas da manhã, aqui na nossa igreja nós temos a Escola Bíblica Dominical, os adolescentes com a Tia Rai, professora top que esses adolescentes têm, mas nós temos classe para todas as idades. Então você, que ainda não faz parte da melhor escola do mundo, se matricule e vem estar aqui com a gente. Todo domingo, às 9 horas da manhã. E domingo, às 18h30, começa o nosso culto solene. Você e sua família são os nossos convidados para estar conosco aqui. E quinta-feira é dia de grupo familiar. Grupo familiares nos bairros, então procure o bairro mais próximo, o grupo mais próximo de você e faça parte também de uma família dos pequenos grupos. Lembrando que nós também temos os grupos familiares da juventude, todo sábado, gente. Lá na casa da tia Rai também, lá ela não é tia, lá ela é Rai. Na casa da Rai tem grupo familiar Luzeiros, tem na casa da Letícia e lá em casa também. Todo sábado você encontra aí o grupo da juventude, que eu digo juventude é jovens e os adolescentes também. Então, gente, vem participar da igreja, vem ser igreja com a gente, vem ser abençoados para abençoar, que você vai ser muito bem-vindo aqui. Esse foi mais um podcast Entre Irmãos. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos. Até o próximo.